pessoas, eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindas ao Historiando a Moda. Hoje a gente tem os livros lidos de fevereiro e eu vou mostrar quais foram e fazer uma pequena resenha de cada um deles pela ordem que eu li. O livro é O Senhor das Moscas, do William Golding, que é um clássico da literatura inglesa da metade do século XX, naquele período pós-Segunda Guerra Mundial. É muito aclamado, é considerado uma das melhores obras do escritor e eu imaginei que eu fosse adorar o livro, porque eu amo literatura inglesa e, no geral, eu gosto muito de livros clássicos. A premissa da história é muito interessante, crianças numa situação extrema e como elas refletem sobre a vida e as suas atitudes diante desta situação extrema. Porém, quando a narrativa vai transcorrendo, livro eu gosto da história, mas quando ela vai transcorrendo, não me prende, não me chama atenção, não foi uma história que me impactou ou que eu indicaria falar, nossa, leia esse livro para outras pessoas, esse é um grande clássico, vai te mudar sua perspectiva de mundo. Mas sinceramente foi um livro que eu achei médio, é uma boa escrita, mas não é uma história que me fez querer, por exemplo, ler outros livros do William Golding. Não tenho aqui que eu vou deixar a foto, é a Megera Domada do Shakespeare, que esse eu dei 10 de 10, esse da Megera Domada do 10 de 10 foi até agora a minha peça favorita do Shakespeare. É uma comédia que é um clássico e a gente consegue ver também isso, porque ele literalmente é utilizado até hoje como referências das produções audiovisuais, referências literárias, é utilizado em inspiração em diversas áreas da arte, porque é uma história que ainda é muito cara e fala muito para a humanidade, mesmo depois de tantos séculos de escrita. Eu sei que muita gente tem críticas quanto ao Megera Domada, fala que envelheceu mal, mas eu sempre tento ler uma obra literária entendendo a perspectiva sociocultural, histórica daquele período em que ela foi escrita. E eu também é instigar esses sentimentos, é olhar como um leitor do século XXI e divertidíssimas, que eu ri com o livro. E, ao contrário de muita gente, eu não acho que o livro envelheceu mal, eu acho que ele é sim um reflexo do tempo que ele foi escrito. Tanto é que as adaptações que a gente vê no dia de hoje, elas fazem essas modificações, elas trazem uma perspectiva muito mais contemporânea para as histórias, o que me faz admirar ainda mais esse livro, justamente porque ele continua sendo uma fonte inesgotável de inspiração. O Campo de Centeio, da Agatha Christie, que já é o quinto ou sexto livro que eu leio da autora. Eu tenho muitas obras aqui na minha casa, porque aqui, diferente das outras obras que eu li, não tem o seu personagem mais famoso conhecido, Hercule Poirot. Ele vai tratar, essa obra seria uma outra série de que tem um outro personagem que é muito conhecido da Agatha Christie, que é a Miss Marple, que seria uma espécie de detetive, mas não nos mesmos moldes do Poirot. E que foi o ponto crítico dessa obra para mim. Eu dei 6 de 10 nesse livro, por quê? É um bom romance policial, você fica curioso para entender como aconteceu, por que aconteceu. Não é aquele mistério que te deixa embasbacado para ter uma ideia do porquê as coisas aconteceram e como elas aconteceram. Mas o que mais me incomoda é que essa personagem, que deveria ser uma das protagonistas do livro, não tem papel praticamente nessa história. Se ela não estivesse em 100 gramas de centeio, a história teria transcorrido mais ou menos da mesma forma como ela transcorreu. A não foi um livro memorável da Agatha Christie e eu recomendaria vários outros livros da autora antes desse daqui. Esse sim entrou para o seletíssimo hall de favoritos da vida. Coloquei ele nos meus top 10 livros favoritos, que é Lady Macbeth, no distrito de Mzensky, literatura russa, do grande Nikolai Leskov, que é um autor que não é tão conhecido no Brasil e é considerado um grande retratista da sua cultura, mas principalmente do seu povo. Nikolai Leskov conseguiu retratar o povo russo de uma maneira que poucos autores conseguiam. E esta obra aqui, que é considerada a obra-prima do autor, que é uma novela de pouco mais de 80 páginas, mostra o melhor que a literatura humana pode produzir. Eu fiquei embasbacada de como o autor conseguiu, em tão poucas páginas, traduzir o melhor da literatura da melhor maneira que a gente pode imaginar. Escrita impecável, personagens complexos, questões morais levadas ao extremo e retratar uma situação de uma maneira nada clichê.
Lady Macbeth tem inspiração sim no Lady Macbeth do Shakespeare, o que já me deixou curiosa para ler a obra, mas ele trata de uma maneira diferente da questão central, que é a mulher adúltera, que era muitíssimo criticada nas sociedades, tanto do Shakespeare, do período Shakespeare, quanto aqui da Lady da Livnova. Só que nessa obra, ao invés da Lady Macbeth, que no final, como se fosse uma espécie de redenção, ela não se arrepende. A Katierina, ela entende que as ações dela foram justificadas, que mesmo as atrocidades que ela comete tem um motivo, ela tem um porquê de fazer isso. Ela, até o seu último suspiro, ela não se arrepende, não volta atrás e ela continua mantendo aquele padrão de comportamento, mesmo com os reveses que acontecem a partir das suas ações. E isso é que é o mais interessante, porque esse período, o adultério masculino era perfeitamente aceito e o adultério feminino era completamente condenada. Essa perspectiva que o Leskov traz, ela é muito inovadora, principalmente se a gente pensar o período em que a obra foi escrita. Então, assim, recomendo demais esse livro. Literatura russa também, A Dama de Espadas, do Alexander Pushkin, com tradução do Irineu Franco Perpétuo. Essa edição é super baratinha da Príncipes, mas tem uma tradução impecável de um dos melhores tradutores de russo do Brasil. E eu queria muito ler Pushkin porque ele é reverenciado e citado por todos esses autores russos que eu cito por vocês. Tolstói, Dostoiévski, Gogol, Leskov, todos eles, Turgenev, falam do Pushkin e ele é considerado, inclusive, o pai da literatura russa moderna. Tudo que a gente vê de literatura russa moderna, os pesquisadores e os próprios escritores falam que começou com Pushkin e eu consigo entender todos os indícios e várias questões que a gente vão ser abordadas de maneira magistral mais lá pra frente e que ele foi super inovador e trouxe na sua obra. Gostei do livro, dei 9 de 10, não se tornou um favorito, mas o livro também foi um 10 de 10, que é A Cor Púrpura, da Alice Walker, que é um clássico da literatura preta norte-americana. Esse livro foi escrito na década de 1980, ele é relativamente recente, perto dos outros livros que eu citei aqui, porém, este livro é um clássico. Ele é um romance de formação que vai narrar a história da Shelley no sul dos Estados Unidos, no início do século XX, e vai abordar questões muito densas, muito difíceis, como o racismo, o machismo, as relações familiares, as relações amorosas e afetivas durante muitas décadas. Eles passam entre 1900 e 1940. E conta a história da Shelley nesse período. Por que esse romance é um clássico? Ele fala sobre sentimentos, questões humanas que vão ser caras para as pessoas durante muitas e muitas décadas. Eu consigo ver esse livro continuar relevante daqui 100 anos, 150 anos, como vários dos outros clássicos que eu apontei aqui. O clássico é um livro que não perde o seu fôlego, que não deixa de ser representativo e significativo, e nesse livro eu vejo isso. O que eu mais gostei da história? Primeiro que a escrita desse livro é impecável. A Alice Walker trouxe de maneira brilhante como retratar a Shelley, que é uma mulher semi-analfabeta, a sua linguagem, as suas relações de uma maneira muito crível e que faz a gente quase que enxergar as cenas do que está sendo narrado. Os personagens desse livro são personagens complexos e nada maniqueístas, não são personagens só bons ou maus, eles têm os dois lados e eles se questionam sobre esses dois lados em muitos momentos, e ela traz uma vez da irmã da Shelley, esse questionamento da visão imperialista da irmã da Shelley perante a missionária para o continente africano. E aí a visão que ela tem desse povo, a visão muito colonialista, muito estereotipada que essa irmã da Shelley tem. E eu achei incrível ela trazer esse questionamento, porque muitas vezes é difícil um país que foi colonizado ver que ele também tem resquícios do colonialismo, que ele pode olhar para outros países de maneira colonialista e nos tem com relação ao resto do mundo. Eu achei sensacional a maneira como a Alice Walker aborda isso aqui no livro. Infantis que eu vou indicar aqui porque eu achei que são histórias muito legais. O primeiro deles é As Cores no Mundo de Lúcia, do Fernando dos Santos, que é uma história que vai narrar uma menininha, a Lúcia, vê a vida sendo uma criança que não enxerga. Como ela analisa, como ela experimenta, como ela entende a vida, como ela interpreta as emoções, como ela vivencia as experiências. E eu achei a maneira como ela descreve as cores uma das mais sensíveis que eu já vi alguém falando sobre cores. Urso, que é um livro que eu gostei muito, porque além dele ser um livro divertido, ele tem essas
lindíssimas ilustrações que chamam a atenção. Livro, aquelas ilustrações mal feitas ou bobinhas ou clichês ou óbvias, são ilustrações pensadas para o público infantil e eu gostei muito, muito desse livro. Foram os meus lidos de fevereiro, espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui se vocês gostam ou não de alguns desses livros, se vocês detestam, se vocês acham ruim, se vocês acham bom. Na descrição tem o nome de todos os livros que eu citei aqui. Beijinho e tchau, tchau!